Muito bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais, também ao episódio número 41 do podcast Cabeleireiro Chique. E hoje, como sempre, né, cada vez mais chique do que nunca, estamos aqui com convidados ilustres que... Bom, já vou apresentar para vocês. Antes a gente vai... vou dar só um spoilerzinho que a gente vai falar sobre gestão de salão de luxo. Se você é um cabeleireiro de um salão que talvez não seja tão chique assim, você almeja trabalhar num salão chique, a gente vai passar quais as características para ser contratado num salão chique, num salão de luxo. A gente vai passar... eu falo, são nossos convidados, tá? Vão passar como eles contratam, como eles selecionam, como escolhem, como desenvolvem os cabeleireiros a tornarem-se cabeleireiros chiques, certo? Eu sou Gabriel Deodato, né? Não me apresentei ainda. Cabeleireiro de um salão chique, não, de um dos maiores e mais luxuosos salões do país, certo? Aí, para nós continuar... Ó como é tão chique, para nós continuar. Clica no se inscrever aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações. E aí durante o episódio vai comentando, porque depois eu leio, às vezes eu respondo, às vezes eu consigo. Mas quando respondem, sou eu mesmo quem responde, certo? Gabriel Deodato, já me apresentei, cacete. Agora eu vou apresentar os convidados. Vamos lá. Do meu lado direito temos... Mislene Lira, seja bem-vinda, Mislene Lira, quem é você? Obrigada, é um prazer participar do Cabeleireiro Chique. Mislene Lira é a gerente do Salão 838, você ia falar? Não, pode continuar, pode. Tá bom, então eu vou passar para a gerente do Salão 838, a Lucinha Mauro, é a Big Boys, a fundadora do Babado. Ela, bem-vinda? Obrigada, Gabriel, pelo convite. E aqui, Eni Vigolo ou Eni Vigolo? Vigolo. Eni Vigolo, diretora, sócia majoritária, é isso? Sócia majoritária dos pepinos. Muito bem-vindas. Bom, primeiramente eu queria um feedback genuíno. O que você está achando do meu cabelo? Maravilhoso. Olha que... Adoro o seu estilo, Gabriel. E você? Gabriel, eu já te falei. Fala de coração, vai. Eu não gosto. Gabriel, cadê esse cabelo? Volta pro normal. Não, você é lindo de todo jeito. Olha, Deus abençoe, viu? Tá vendo? Elas É sincero, né? Foi sincero, de coração. Bom, posso começar direcionando a pergunta a você? Claro. Qual o propósito, vamos dizer assim, do 1838? O propósito, Gabriel, eu acho que unir a melhor equipe, né, possível. E eu acho que a gente conseguiu isso para melhor atender nossos clientes. Eu considero vocês a melhor equipe do Brasil. Olha, aí somos. Com o 838, eu acho que para as duas aqui, vai, junto. Falar um pouquinho do 838 hoje, vai. O 838 hoje no mercado. O que é um 838? O tamanho. Se puder colocar, sei lá, eu gosto de colocar números, né? Se puder, o que puder ser público aí, o que não for também. Em tamanho, quantos profissionais, quantas clientes atendem, o quanto impacta, a relevância. Eu vou começar, porque eu sou convencida, tá? Bom, eu considero um 838 um dos maiores salões do Brasil hoje, entre os 5 top 5. E fico muito orgulhosa disso, porque eu acho que a gente deve muito isso a vocês profissionais e às nossas clientes. Bom, prossiga. Vamos lá. Eu acho que sim, é um dos maiores. Em questão de, igual você falou, números é extremamente importante. Faturamento é um dos maiores do Brasil, mas vai muito além disso. Ele está no mercado há mais de uma década. E a cada ano que passou, a Lucinha buscou outras formas de evoluir. Evoluir como? Evoluir na administração. Isso é extremamente importante, porque assim, isso mantém uma empresa. Então, os profissionais são excelentes, nós atendemos centenas de clientes por dia. Muitos profissionais cresceram muito nesse lugar, no salão, e outros estão crescendo. Então, além de tudo, é uma empresa que dá oportunidade
Então, isso é extremamente importante. E não, eu também vou ser convencida, é o melhor salão administrado no Brasil. Quantos anos tem o salão exatamente? 11 anos, né, Lucinha? 11 anos. 11 anos? 11 anos. A Estados Unidos tem 11 anos e o Jardim América vai completar 7 anos em agosto. E ainda assim, vamos dizer que é um salão super atual, né? Super atual. Isso. O que é feito para ele ser hoje um salão, né? Que é atual, um salão de 11 anos. 11 anos? 11 anos. Ser atual. Gabriel, eu acho que principalmente é a entrada dos cabeleireiros mais jovens na nossa equipe, né? Então eu acho que existe uma troca bastante grande entre os profissionais mais antigos e vocês mais jovens. E essa interação entre vocês, eu acho que é uma coisa aceita entre todas as gerações que estão lá dentro. Então eu acho isso muito bacana, porque os mais novos aprendem com os mais velhos e os mais velhos se renovam com vocês mais novos. É uma troca mútua, né? Existe essa interação lá dentro, entre como eu sou o apresentador hoje, como se eu não estivesse lá. Maluca. Existe uma interação, então, entre quem chega e quem tá lá há muito tempo. Com certeza. Todos são bem-vindos lá. E assim, você lembra quando você chegou? Há uns 5 anos atrás, mais ou menos isso? 5 anos. 5 anos. Há 5 anos atrás estava começando um pouco mais essa mescla de profissionais jovens com profissionais com mais conhecimento, mais renomados. E isso começou, parece que não, mas se passaram 5 anos. Então isso a gente começou a fazer mais. São novas gerações, todos têm muito a agregar. Isso passou assim, no começo até foi um impacto um pouco, né? Impactando pessoas muito jovens, as clientes, os perfis mudam um pouco, mas depois isso se tornou super natural e hoje é muito natural. Então, isso faz com que a empresa se mantenha, a gente se renove, porque tem que se renovar, faz parte. Acho que isso é o mais importante. Aqueles, então, já que vocês são convencidas, então eu também sou convencido, então eu sou o responsável por essa transição. Eu acho que foi, né, Lucinha? Você lembra? Há 5 anos, parece que não, mas já se passaram 5 anos. Eu entrei, o salão estava no primeiro ano, eu participei do aniversário de um ano, né? Tem 5 anos e pouco, isso mesmo. E... Você já chegou causando. Era, como que eu posso dizer, um salão super conservador? Sim. Super conservador. E foi um momento que eu acho que a Lucinha identificou, né, Lucinha, que precisava mudar um pouco isso. Sempre requer talvez uma resistência, mas mudar esse mindset. Mudar assim, olha, eu não tenho que contratar só profissionais renomados, com cliente, mas é importante eu contratar pessoas que queiram crescer, que queiram aprender, que queiram evoluir. Então isso também é importante. Então essa mescla de profissionais com esse interesse mudou. E aí, onde você está hoje? São apostas. Eu fui o primeiro dessa aposta? Ou foi tentado outra... Não, acho que nós já tentamos antes. Já tentamos, mas eu acho que foi você e a Bel. Foram os primeiros. Porque eu acho que isso aqui, até para ajudar ali, né, a audiência que está assistindo. Quais foram como que eu posso dizer? As características que vocês viram para tomar essa decisão? Eu acho não de colocar gente nova, de quem foi colocado, de me escolher. Porque eu olhando de fora, eu não me escolheria. Eu acho que nem a gente pode falar para o Gabriel que a escolha foi principalmente pelo talento de vocês, né? Vocês já tinham um trabalho muito diferenciado. Então, era perceptível o talento. Faltava o quê? E a gente sabia. Faltava você reciclar um pouco, empoderar, crescer, aprender, mas era claro que você tinha talento e capacidade. Então, acho que foi esse o ponto principal
quem me mandou a mensagem foi a Miss Lene, né? Que tinha mandado um direct no meu Instagram, mandou pra Bel. Foi como que eu cheguei assim a vocês? Eu acho que foi em conjunto, né? Nós já acompanhávamos o trabalho deles e, na verdade, a empresa enxergou que duas pedras preciosas que precisavam ser lapidadas. É isso mesmo. Eu acho que foi isso e eu acho que foi uma escolha muito assertiva. Nós conversamos, acho que bastante a respeito, né? Eu havia enviado mensagem, algumas vezes sem resposta. Sem resposta. Mas, exatamente, mas quem me conhece sabe que quando eu paquero um profissional, eu não desisto. Eu lembro quando a Bel mostrou a mensagem, eu fui procurar ver quem que é ela. Aí eu olhei e tinha mensagem sua mesmo, sem responder. Exatamente. Sem responder. E eu acho que foi bem assertivo, né? Não, mas uma coisa eu aprendi, né, nessa época, que eu tinha que sair com todas as pessoas que me fizessem proposta, porque sempre me levavam para um restaurante chique. Eu falei, hoje eu não sei mais que eu posso pagar. Mas era incrível. A gente adora, é gostoso jantar. Bom, aqui eu acho que assim vai agregar valor tanto pro contratante, né, pro salão, quanto pra pessoa que busca, né, trabalhar num salão desse. Num salão desse porte, né, num salão de luxo, enfim, tá nessa vontade de fazer a transição, né? Eu, por um acaso, eu não sei se eu posso chamar isso de sorte, né? A sorte, eu acho que ela passa o tempo todo, a gente vai de agarrar ou não, mas essa sorte foi um trabalho duro, né, que eu fiz por trás para ser visto. E achei muito legal isso que você falou, né, como ela falou de uma forma mais poética, né, de uma pedra lapidada ser preciosa, você de um jeito mais pragmático, que você viu ali, ó, e você sabia a oportunidade que tinha, e você tinha isso para entregar, que foi eu vendo depois, né, do que aconteceu como experiência, eu percebi que lá no salão vocês... acho que acreditavam em mim muito mais do que eu, porque eu não tinha noção dessa capacidade. Como eu disse, se eu tivesse visto de fora, eu não me contrataria, né? E vocês, acho que olhando, acreditaram mais em mim, sendo de um jeito pela fé, como a Miss Lene falou, desse jeito mais, ou sendo de um jeito mais técnico, que realmente estava ali tudo estruturado e viu a oportunidade, né? E tinha entrega. Enfim, de um meio ou de outro... É a experiência, né, vamos dizer. E aí, beleza, esse é um meio, né, que você olha, vai, traz a pessoa. Eu não tinha nem faturamento, eu não tinha noção, não tinha nada. Não era faturamento. Nem um português decente, né, pra começar, eu não tinha. Mas, enfim, foi visto uma oportunidade. Eu, quando olhei aquilo, eu imaginei, nossa, se eu for um qualquer ali dentro, né, eu vou estar melhor do que antes, né? Porque eu tava vendo ali a capacidade e, por fim, cresci, fiquei ali dentro dos maiores. Agora, se a pessoa deseja trabalhar lá, e quais as características que vocês olham? Por exemplo, o que mais funciona se a pessoa quer trabalhar lá? Ela ir lá, levar um currículo, ela ligar, ela mandar um e-mail, e aí, a partir disso, o que vocês olham para ver faz sentido ou não? Deu pra entender a pergunta? Sim. Eu falei demais, né? De vocês, o podcast. Não, na verdade, assim, é um conjunto de coisas, né? A gente, normalmente, as pessoas que enviam um currículo, ela ainda não está formada, mas os currículos, eles são bem-vindos, sempre. A gente avalia, vendo a oportunidade da gente convidar para iniciar como um assistente sênior, um profissional júnior, né? Nós somos uma empresa que a gente gosta de dar oportunidades. Então, todo mundo muito bem-vindo, a gente avalia, a partir daí a gente vai olhar o trabalho, o perfil, e a gente vai direcionando, né? Voltando a falar de quando você iniciou, a gente vai usar até como exemplo isso, você talvez não tivesse o perfil exato naquele momento, mas a gente sabe olhar e entender o que a gente deseja para o futuro, e a gente te deu o caminho, e você agarrou, e hoje você está onde você está, é um mérito seu, né? A gente só mostra o caminho. Né? E o legal é que é ajudado de uma
de uma forma que não é, eu ia brincar, falar que foi feita uma lavagem cerebral, mas aí a pessoa às vezes leva ao pé da letra, né? Mas que não foi feita uma lavagem cerebral, se vocês olharem, eu tô de cabelo roxo. Eu não tô indo mais de trabalhar de camiseta rasgada e sem fazer a barba, sem cortar o cabelo, né? De chinelo, mas eu tô, continuo sendo eu, né? Só é ajustado. Exatamente. Há quem diga que a gerente manipula. Mas não é isso, né? A gente entende qual é o perfil do salão, qual é o perfil das clientes e direciona. Hoje a gente vê você como um profissional extremamente moderno dentro da nossa empresa e como a gente já disse, todos são bem-vindos, né? A gente tem uma equipe bem eclética de profissionais, onde todo mundo tem a oportunidade. É uma empresa extremamente humanizada, onde todos os perfis são aceitos. E a gente, com o tempo, ajusta o que pode ser ajustado e não faz a mudança na vida de uma pessoa e uma lavagem cerebral. Ninguém muda ninguém, a não ser que a pessoa queira. E cada quando a gente pensa em contratar, a gente avalia, a gente olha, a gente percebe as deficiências, como todos nós, como profissionais, temos. A gente olha e fala, olha, isso aqui, hoje o que são pontos importantes? Tem a técnica, que você pode aprender, tem trabalhar com mídias sociais é importante, desenvolver pessoas é a competência mais difícil de achar num profissional desse segmento. Desenvolver, não é treinar. Treinar, você treina um assistente, você treina pessoas e ela executa aquilo todos os dias. Desenvolver pessoas, isso é bem mais complicado. Você está fazendo isso. Eu sofro. E você sabe o quanto você sofre. Porque eu sempre até falo para as meninas, para as gerentes, desenvolver é uma coisa, treinar é outra. São coisas diferentes. Então, a gente olha isso e fala, olha, isso daqui, esse profissional vai conseguir desenvolver. Aqui ele precisa de ajuda. Aqui a gente olha e fala, olha, você não vai conseguir se você não trabalhar isso. Mas cada ser humano, cada profissional tem o seu momento, até onde você quer chegar, até onde o outro quer chegar. Isso também tem que ponderar. Depende de onde você quer chegar. Por exemplo, voltando, eu lembro quando você chegou, agora vamos treinar, vamos lapidar o Gabriel. Vamos lá. Gabriel, eu acho, lembra quando nós te chamamos, falando a gente vamos pagar um coaching, que no seu caso era essencial para você desenvolver a sua carreira, competências para a sua carreira. Carreira Gabriel Deodato, dentro do salão. Você estava ali dentro, você olhou para mim e disse, não deve ser para mim não, deve ser para o meu assistente isso, você não acha? Eu falei, não, Gabriel, vai lá, tenta, é só você tentar. A gente está pagando, ainda você falou, eu não vou pagar nada? Eu falei, não vai pagar nada, você vai lá e tenta. Eu só aceitei quando eu descobri o preço, eu falei, nossa, que isso? Vai ser de graça. Ele olhou para mim e disse assim, não é para o meu assistente? Eu falei, não, vamos tentar você pode tentar. Se você não gostar, ainda eu te falei, não tem problema nenhum. Porque nós também ponderamos algumas coisas, pensamos numa estratégia, mas pode ser que não funcione. Talvez o que funciona para você não funciona para ela, que é o natural. E para você foi bom, mas, de novo, você agarrou dessa forma e cada profissional pensa dessa forma. Então, a gente tenta trabalhar muito isso. Isso é algo mais profissionalizado, porque as pessoas querem ser desenvolvidas também. Não são todos, mas eu sempre falo isso. Não são todos em qualquer segmento. Se você entrar numa empresa, tem diretores e tem assistentes. Não são todos tem pessoas que vão ficar a vida inteira como assistentes, mas é natural. Então a gente quer o quê? Pessoas que cresçam dentro do seu limite. Quando fala querer, não é só do dizer querer, é querer pagar o preço, né? Vamos dizer. Querer pagar o preço. A pessoa só quer, né? Mas não quer pagar o preço. Você falou dessa característica de desenvolver pessoas, que é uma das mais difíceis. Eu acho que ainda é difícil em 2 níveis. Porque se você quer muito, é muito difícil. Porque você vai sofrer. E tem aquele que não quer desenvolver, porque ele não quer dar um espaço pro próximo, é o medo, de perder o lugar, ou só é um ego, ou qualquer coisa do tipo. Aí ele não quer, então já é mais difícil ainda, porque se você quer, já é muito sofrido, que eu sei o tanto que eu... É o ponto, é a competência, posso te dizer, assim, em qualquer segmento, para qualquer pessoa, é o mais difícil.
Então, voltando lá na pergunta, porque eu acho que eu me perdi, eu nem sei se foi respondida, né? A pessoa que quer trabalhar no salão, ela levou o currículo lá, o que é essencial nela ali, para vocês falarem, faz sentido, vamos supor que tem a vaga. É o que a gente estiver precisando no momento, porque normalmente nós não estamos precisando, mas a gente dá oportunidade. Para todos. Faturamento é uma coisa bem relevante? Às vezes sim, às vezes não. Depende de todo um contexto, Depende de um contexto. Às vezes a gente está procurando e a gente vai olhar esse segmento, a gente conversa muito com as pessoas, a gente olha o Instagram, a gente segue, a gente avalia, a gente olha, a gente chama, a gente conversa. Então, às vezes o faturamento com certeza é importante, não é algo que descarta totalmente. Mas, às vezes ela não tem faturamento, mas tem potencial. Tem talento. Tem talento. Era eu, né? Era eu. Gabriel. Exatamente. E eu acho também importante dizer, Nini, que a gente também avalia muito a questão, da pessoa como ser humano, né? Também. É muito importante, Gabriel, você ser humilde nessa área, né? Porque você vai conviver com vários tipos de pessoa. Isso é muito importante no 38. Como a Miss Lene disse, nós somos uma empresa muito humanizada. Essa é uma coisa que eu prezo muito. Eu acho que ela tocou em um ponto extremamente importante, que quando eu faço a entrevista, é uma das coisas que pesa bastante. Em uma conversa muito rápida, você consegue entender qual é o perfil daquela pessoa que você está conversando. Se ela não tem o mesmo perfil, ou tá ali, ela pode não ter o mesmo estilo. Mas algumas coisas contam bastante, né? Essa questão dela ser também humanizada, dela ser uma pessoa extremamente não precisa, mas ser uma pessoa humilde, uma pessoa que saiba trabalhar em equipe, né? Porque em salão já é difícil, já existe uma competição entre as pessoas. Se ela não tiver o mínimo de simplicidade, acho que não cabe dentro da nossa equipe. Hoje a gente busca trabalhar em paz, apesar é uma rivalidade que tem, não sei, não é uma... É uma concorrência, é uma concorrência. Exatamente. Né? Faz parte do negócio a concorrência, ela existe, e a gente tem que aprender ter uma equipe bem equilibrada ali dentro, porém, todo mundo concorrente. E assim, o que a Lucinha falou, quando fala humanizada, é tão amplo, né? Mas, assim, no fundo, se a gente parar para pensar, são pessoas que têm discernimento, sabedoria para trabalhar em equipe, trabalhar com concorrência constantemente. E isso gera o quê? Porque isso é extremamente importante. Às vezes, um profissional tem todas as competências, exceto essa. Nós não contratamos. Sabe por quê? Porque o convívio não será legal, a energia vai mudar, sabe, os conflitos vão mudar, isso afeta quem é interno, a nossa cliente, afeta os nossos profissionais. Então, isso não é o que nós queremos. O ambiente é extremamente importante. Então, manter esse ambiente também é isso que é algo humanizado. O mínimo possível. Tem, lógico que tem, mas se a gente não pensar um pouco dessa forma, pessoas extremamente explosivas, talvez ela não esteja no momento de estar num ambiente grande, aberto. Nós já chamamos profissionais que eles entram e olham e falam, acho que eu não consigo sentar aqui e trabalhar aqui. Eu não vou conseguir. Então, é algo que realmente a gente preza muito por isso, para ter um ambiente agradável. Você gosta de entrar e trabalhar no salão? A energia, pode acontecer, tem problemas, mas de certa forma é agradável? É agradável, a cliente também sente isso, nós sentimos. Todos trabalham melhor. Isso é um dos pontos, as pessoas se respeitam. Como que vocês conseguem ter essa visão? É o tipo, como que eu posso dizer? Um dom, foi um treinamento, só vem com muita experiência mesmo, porque eu vendo de novo, eu lá atrás, olhando pra mim, eu não veria nada disso que vocês estão falando. Eu cheguei lá no salão com meu material em 2 sacos de lixo preto, não sei se vocês lembram. Eu desci com 2 sacolas de lixo, assim, eu não tava nem aí. Desde que a minha marmita na sacola de mercado até hoje, arrumei um monte de coisa, mas tem algumas coisas que não tenho carro com a minha moto velha lá
no coisa, eu olhando assim, ó, eu não era uma pessoa a ser apostada por mim, mas vocês conseguem ver isso, né? Como que veio isso, essa habilidade? Acho que a experiência ajuda bastante, né, Miss Lene? Com certeza, eu acho que a experiência, ela ajuda a gente entender que ambiente de trabalho a gente gostaria de estar, né? A dona Lucinha, ela teve uma extrema importância dentro desse perfil de trabalho que nós temos hoje, que foi no início do salão, nós tivemos um conflito entre profissionais e ela, como dona, se posicionou. Né, ela colocou um cartaz, ela fez reunião e ela colocou que não aceitava a falta de respeito entre pessoas ali dentro daquela empresa e que quem se posicionasse contra seria feita a rescisão de contrato. Ela agradece todo mundo que está lá, mas ela não aceita o desrespeito um com o outro. Eu acho que isso foi extremamente importante. Nossa, foi um marco, eu acho que foi um marco zero para a gente dar o start em que ambiente de trabalho nós gostaríamos de estar e de ter. Foi a partir daí que a gente começou a trabalhar e explicar que não era bem-vindo a grosseria, não era bem-vindo a falta de respeito com o colega, né, que a gente precisava de ter um ambiente melhor para trabalhar. Acho que foi aí, né? Foi sim, um cartaz que a gente colocou nos refeitórios. Isso, exatamente. Lembro muito bem disso. Foi feito reuniões mesmo. Também. E foi uma coisa do coração mesmo, viu? E eu estava conversando com a Aide esses dias sobre implementar a cultura, né? Eu ia falar isso agora. A gente estava falando que você já trabalhou muito em grandes companhias, né? Em corporações. E é muito difícil implementar cultura em qualquer lugar. A gente tá falando que no salão era uma coisa impossível. Isso seria alguma coisa... Isso é que é de uma outra forma. Quando você está numa grande empresa, que existem as regras, no salão também existem. Isso é uma cultura. Só que é de uma forma um pouco mais... solta, tranquila, você vai fazendo, não é assim, olha, a cultura é essa, se você não seguir isso, esses são os valores, você está fora. Existe um acompanhamento, mas no decorrer de todos esses anos, isso aconteceu, deve ter uns 5, 6 anos? Sim. Mais ou menos, não foi? Uns 7 anos, quase isso. A gente vai implementando cultura. Cultura nada mais é que respeito, processos, regras. Essa é uma cultura de respeito. Aí o ponto mais difícil, por quê? Porque normalmente uma empresa, todos são ali, os CLTs, os diretores, nós somos parceiros. Nós temos um contrato de parceria, é uma grande empresa com muitas empresas lá dentro. Mas se não tiver o mínimo de cultura, o mínimo de regra, o mínimo de processo, a empresa não funciona. Não funciona. Imagine, se ela não tivesse feito isso, no outro dia as pessoas poderiam, no passo seguinte, estar se agredindo dentro de uma empresa. Talvez não estava escrito num papel, a cultura da empresa é essa, é proibido isso, é proibido aquilo, mas você vai colocando isso, e realmente é um segmento um pouco mais delicado. Mas se você perceber, tudo funciona. Cada um sabe o que fazer, as pessoas se respeitam. As coisas funcionam, sinal que indiretamente essa cultura foi sendo colocada. Exatamente. Cada um sabe o que tem que fazer, entendeu? Eu acho que só voltando no ponto principal, eu pego um pouco mais, eu acho que aí não tem jeito, né? Quando eu vou falar com um profissional, eu pergunto muito para ele, que às vezes ele fala para mim, eu pergunto muito para ele da empresa dele. Qual é a visão que ele tem da empresa dele? Aí ele... por exemplo, ela pergunta muito sobre técnica, a Lucinha olha muito tantos outros pontos, mas eu pergunto porque, assim, eu sempre falo para eles, mesmo que é extremamente importante, você não precisa dominar, mas você precisa cuidar da sua empresa, dos seus números, das suas informações, que não tem que ser nada informal, que tudo que tem que ser formal, você tem que profissionalizar. Né? Recentemente nós conversamos com pessoas que vêm de outros estados, querem saber como que funciona. E aí eu percebo que às vezes eles estão assim, como você faz isso na operação. A hora que você faz uma pergunta sobre a empresa dele, fala, isso eu não sei. Isso eu já não sei. Eu não sei quem faz é tal pessoa.
Ele precisa entender. Você sabe o quanto isso é importante. Mas você fala isso no sentido... No sentido financeiro, no sentido fiscal, contábil, administrativo. Ele tem que ter noção do que é a empresa dele. Entendeu? Isso é importante. É um conjunto de coisas que ele precisa aprender, que ele precisa entender. E ele tem que entender. Que assim, no salão a gente tem indicadores, informações que a gente senta com os profissionais e mostra, olha, isso aqui, essa é a sua empresa. Você tem que saber onde você está, não é simplesmente só faturar. E o que você está fazendo com isso? É muito importante ter um suporte, né? Igual você que veio de corporação, então tem uma outra visão sobre isso. Você pergunta diretamente sobre isso, né? Eu mesmo entrando lá, eu tô aprendendo um monte de coisa, né? Então, acho que é importante dentro dos salões, mesmo que pequeno, ter um líder para cobrar isso, né? Uhum. E meio que implementar uma cultura, né? Porque à medida que cobra, talvez a pessoa cobrada não goste dessa cobrança, né? Porque não tem noção dessa necessidade, da importância disso. E quando você tem essas informações, acho que a Lucinha e a Mislene já viveram muito mais isso, os profissionais, eles têm clareza da informação. E do caminho deles. E do caminho deles. Seja ele técnico, profissional, financeiro, ele tem a informação, porque também tem que saber receber isso. E ele também acaba entendendo isso, e se ele entende isso, não é certo ou errado. Aqui é isso daqui. Está certo. Não é... Talvez não seja bom para alguns, outros falam, olha, quantas vezes eu ouvi, mas não pode ser só números. Não, não é número. É uma informação extremamente importante. Mas a pessoa sempre o acompanhamento leva simples, então você tem que ter muito. É só número. Não é só número. Tudo vira número, mas não é só isso. É um dos pontinhos, é isso aqui, ó. Mas aqueles que entendem, eu lembro que eu criei uma informação que você ficava me perguntando várias coisas. Eu quero saber isso daqui, eu quero saber isso daqui. Eu falei, meu Deus, eu quero saber isso aqui, eu quero saber isso aqui. Eu falei, eu vou criar um indicador que te atende. Você lembra o indicador de frequência? Perfeito, Foi porque ele ficava me perguntando várias perguntas avulsas e no fundo você criou isso. Eu montei, mas a ideia do questionamento que queria ter conhecimento era você. Eu entrei no salão, né, aí eu lembro que quando a Mislene perguntou pra mim qual que é o seu diferencial, eu falei, fazer a cliente vir no salão o mínimo possível, eu quero que ela quase nunca venha. Aí isso ela mesmo, assim, que pareça uma fábrica, lembra? Mas como assim? Ela tem que vir no salão fazer hidratação, porque é assim que entra faturamento. Eu falei, não, mas o meu objetivo é dar autonomia para elas irem quando quiser, não quando precisar. Ela não tem que precisar, o cabelo dela tem que ficar bonito. E ela achou um absurdo. E aí foi vendo, verdade, né, que foi tendo resultado e que realmente funcionava. Só que chegou algum momento que eu decidi que eu queria que era uma vez por ano meu objetivo. E aí eu aumentei, ela gostando e tal, e aí eu fui vendo os outros cabeleireiros, as clientes chegavam e elas se conheciam. Elas falavam com o cabeleireiro, elas falavam com o outro, até o que não fazia o cabelo dela, e ficava uma energia legal ali circulando. Eu falei, desse modelo eu não vou ter isso. Eu achava isso muito legal, essa conexão ali. E eu falei, eu preciso aumentar a minha. Eu falei, eu quero saber quantas vezes meu cliente vem. Esse aqui, eu quero ir pra 2. Quero 2 por ano. Aí passou mais um semestre, passou mais um ano. Fechou o ano, eu olhei, eu falei, ainda não tô feliz com isso. Eu quero um pouco mais, me mostra, eu quero esses dados. Aí eu fui louco dos dados, comecei a virar nóia dos dados. Eu enchi o saco da Eni, que eu queria dado de tudo. Eu queria frequência, eu queria qual serviço, qual não sei o quê. Eu decidi, eu quero que elas venham 4 vezes por ano. E aí criei um plano, criei uma estratégia para isso, com os dados, né, ali a favor, me ajudando. Eu, louco das planilhas, era sheets, Excel, em tudo. Aí consegui fazer minhas clientes estarem no salão 4 vezes por ano, e agora a gente tem isso. A cliente chega, ela cumprimenta meus assistentes, trazem chocolates para ele, cumprimenta outra cliente que tá lá naquele mesmo dia que vem, que ela se combina, e agora eu tenho essa energia lá. Tá vendo? Tudo, né? Uma parte, só uma parte. Se você não tivesse feito toda a outra parte de como chamar essa cliente, como ela retornar, sim. Também não ia funcionar, pegar a informação e não trabalhar, mas é importante. É o ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Vocês apostaram em mim, viram mais potencial do que eu mesmo vi, e aí eu vejo outra oportunidade, entrego ali, aí eu penso numa coisa, né? Ajusto, divido a informação, e todo mundo...
fica eu muito acho que feliz. assim, foi muito importante a forma como você enxergou as informações que foram levadas, né? Assim, a questão da gente falar, olha, você tem que fazer a gestão da sua equipe, você tem que administrar a sua empresa e você não se posicionar. Quer dizer que eu sou só um número? Porque normalmente o profissional, ele fala o quê pro dono do salão? Eu sou um número, sim, é um número porque é uma empresa, né? E a sua empresa também precisa de números para que ela sobreviva. Muitas vezes o que acontece? O profissional, ele é um profissional, mas não é estruturado. Ele faz o quê? Ele atende as clientes dele, tem excelentes clientes, porém ele não cuida do estoque, né? Então ele gasta produto desordenadamente, não faz esse cálculo, o que minha empresa consome, né? No final das contas, talvez ele troque até moeda, porque ele não sabe fazer a gestão da equipe dele. E quando a gente leva essa informação, não é porque a gente enxerga só um número, é porque a gente entende que a sua empresa precisa estar bem para que a nossa também esteja bem. Eu acho que é isso. Tem que ficar tudo bem, né? Tem que ficar tudo bem. Muitas vezes o profissional não sabe nem o que é faturamento bruto e líquido. Pergunta quando você nunca. fatura, ele fala o salário, né? Aí, o que sabe um pouquinho mais, sei lá, fatura 20 mil. Ele acha que ele ganha 20 mil. Aí, o que sabe um pouquinho mais do que ele, fatura 20 mil. Eu tenho 50% de comissão? Não, então eu ganho 10 mil por mês. Aí vai lá e gasta 5 mil por quinzena. Só que aí ele esquece que tem assistente, esquece que tem a tinta, esquece que tem imposto, esquece que tem uma conta de celular pro WhatsApp, esquece que tem uma conta no Google para armazenar dados, nem sei, acho que nem usa isso, né? Não, esquece que tem um futuro. Esquece que tem o futuro, exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Investimento, É. que assim, não que a gente acerte sempre, a gente mais erra do que acerta. É natural. Mas erra do que acerta. É natural. As pessoas, eu fiz esse evento, esse mega evento aí, o Corta Bonito, as pessoas aplaudem, né? E às vezes a pessoa vai tomar uma decisão de fazer isso, não uma coisa tão desse tamanho, uma coisa um pouco menor, erra e frustra e não faz mais nada. Mas para esse evento acontecer, o quanto que eu errei? Eu fiz o meu primeiro curso com um aluno. Tinha um aluno só no meu curso. Eu queria cancelar, mas ele já tinha comprado o voo, inventei uma desculpa para dar uma aula só para ele. Quando eu não gravei aquele negócio lá do Eu Sou Closeira, que eu fechava o salão todo dia, arrumava uma briga, porque eu queria gravar, contratei um estúdio, gastei um monte de dinheiro, contratei uma produtora, fiz um reality show dentro do salão, que não foi visto por ninguém. Foi tipo um erro. Então, aí agora eu tô com esse podcast que tá dando muito bem, indo muito bom. Mas quantos projetos antes desse aqui que eu não fiz lá? De números. Tudo errado, né? Mas o ponto principal é você não desistir. Como nós não temos, nós nunca desistimos de novos profissionais, de olha, vamos tentar, a gente tem que continuar tentando aqui, você tem que fazer isso. Também são tentativas. Porque assim, se você desistir, aconteceu. Vamos parar no tempo. Mais nada vai acontecer, né? mas mais erra do que acerta. Tem que continuar. Sabe, voltando um pouquinho que o Gabriel estava falando na questão até de faturamento, vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui fazer a contratação, né? Fui conversar com um profissional. E aí eu perguntei para ele qual o faturamento bruto e líquido, né? Ele sabia, mais ou menos. E assim, eu procuro ser o mais clara possível quando eu vou fazer a contratação, antes da gente encaminhar o e-mail com a nossa proposta. Falei tudo para ele. Quanto que ele ia ganhar, quanto que ia ter de desconto, como que ia ser, e pontuei tudo, né? E no final ele não aceitou a proposta e ainda saiu falando que ali era um salão que pagava super pouco, né? Que não era um salão que pagava comissão justa. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, a gente tenta ser o mais claro, mas ele não entende, não tira as dúvidas, né? Eu ainda falei, eu tô aqui, tô disponível para tirar suas dúvidas, mas ele não entendia, ele só queria entender que ele tinha que ganhar 50%. Na realidade, às vezes, o profissional acaba querendo entender o quanto ele quer receber quinzenalmente. É o valor. Eu vou manter isso? Não posso te garantir isso. Vamos lá, né? Isso que a Miss falou muito interessante. Eu lembrei agora, quando mudou o sistema lá do salão. Mudou um sistema para um que dá mais clareza. Na verdade, mais abertura, mais detalhamento. Mais clareza na primeira tela. O outro dava clareza, só que você tinha que clicar e entrar numa segunda tela. E agora, como os descontos vêm tudo na primeira tela, eu lembro que o pessoal ficou louco lá no salão. Exatamente. Achando que estavam tirando o dinheiro deles e que não sei o que lá. Era a mesma coisa.
coisa, só que eles não gostam, eles gostam de ver só o número do final. Só. Ponto. Aí facilita, e aí você não tem todas aquelas informações que são oportunidades que você pode aumentar a sua margem ali, se você fizer um esforço de ler aquilo, né? Você pode... De entender. De entender e de ler, você pode... Só que não, eles não querem que exista, se tiver uma tela antes daquele, que já vai direto pro final, você tá ganhando mais. Porque não tá vendo o que não tá ganhando. É muito louco. Exatamente. Foi exatamente isso. E assim, não tinha mudado nada, só tinha mais detalhe. E a Mais informação, clareza, mais clareza, a informação... Nossa... E quantas vezes a gente teve que se reunir e explicar? Teve pessoas que eu tive que abrir o sistema antigo e mostrar onde estavam as informações, porque a pessoa nunca buscou entender onde estava. E aí, de repente, ela falou, nossa, o que é isso? Aí eu mostrei, ó, o que tem aqui, tinha aqui, ó, tá no mesmo, só tá em página diferente, tá em lugar diferente. Aqui é para você entender e ver. Porque, às vezes, claramente, coisas bem pequenas, eu falo com os profissionais, eu falo, olha, você tá faturando isso, só que você tem X assistentes. Não tá proporcional. Você tá faturando isso, mas você tá consumindo muito estoque. O custo é seu. Você tem que olhar com esses olhos. É um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tudo faz diferença. A questão até, acho que do contador, que os profissionais, a maioria não dão a importância que deve ser dada a um contador. Quantas vezes o contador, eu vou lá e brigo com o contador, que eles falam, o contador não manda isso, aquilo, é que eles falam, é que ele não me paga 7 meses. Eu falo, vamos lá. Ele não me paga 7 meses, ainda estou trabalhando, mas assim, é um conjunto de coisas e isso é extremamente importante. Tudo é importante. Tudo Não é é, importante. não é assim, lógico, tem pontos, assim, você tem que atender bem uma cliente, você tem que sempre focar novos cursos. Como que a gente faz isso também? Às vezes, a gente seleciona pessoas e normalmente, como qualquer outra empresa, você vai selecionar para crescer quem tem interesse. Você não seleciona todo mundo. É impossível. Em lugar algum seleciona todos. Você pode fazer isso esse ano para um determinado grupo, que a gente olha e valida, olha, quantas vezes a gente sentou e falou, esse ano vamos treinar essas pessoas, vamos investir nisso, e às E vezes... às vezes até erra, né? Erramos, nossa, quantos nós erramos? Como a gente falou agora, né? Erra mais do que Muito, acerta, né? erra mais do que acerta. E aí Mas você a gente tem acerta. que ter Mas resiliência, né? tem Muito que falam de resiliência e né? continuar, vamos tentar, vamos apostar aqui, a gente olha e fala, nossa, apostamos aqui, mas olha, aconteceu isso, não é bem isso, não é aquilo, tudo bem. Ô, Eni, qual a maior dificuldade, assim? Tem a outra unidade lá, mais antiga, que tem mais tempo com profissionais, muito mais experientes, né? Maiores, vamos dizer. A gente tem profissionais de $500 mil de faturamento por mês, né? E quando entrou aquelas unidades, quando começou aquela unidade, não eram profissionais pequenos que foram se desenvolvendo, já eram profissionais relevantes, né? Ou não? Bom, aí eu não estava nessa época, mas... Tinham profissionais relevantes, mas tem muitos profissionais que eu vi eles crescerem ali dentro. Tem muitos profissionais que eram assistentes de cabeleireiros, mais antigos, e hoje são profissionais de muito sucesso. Porque eu ia dizer assim, que agora tem bastante, né, mais novos que vão crescendo. Então o desafio praticamente não mudou, lá já tinha essa mesma proporção. Era tudo bem parecido, Bem né? parecido. Mas eu acho que diferencia muito é o que Eni falou, né? A pessoa que tem garra. Porque você pode dar chance para várias pessoas, assistentes, mas o que tem garra, sai da zona de conforto, ele vence. Ele Que se arrisca, ele sabe? se destaca. Que investe educação como você faz. Que não tem o medo de errar, que a gente tá falando que vai Exatamente. errar, e aí vai de novo, Mas vai até se acertar. levantar até acertar. É importante dos dois lados a entrega, né? Que nem a gente tá falando, você a percepção e o que tá sendo, né, ofertado ali o negócio, saber aproveitar aquilo. Eu falo que é o melhor salão que eu já trabalhei.
todo mundo sabe que eu tô falando isso porque não é porque tá aqui, porque quando tem outras pessoas e que não é, eu falo igual. A mesma coisa, né? Você sabe, eu falo e que não é. E eu lembro quando eu entrei lá e eu via uns cabeleireiros, às vezes, reclamando de alguma coisa que não tinha no estoque, reclamando de alguma coisa no banheiro. E eu falei, é o melhor salão que eu já trabalhei. Não sei se eu não trabalhei em tantos é relativo, né? Mas eu devo ter trabalhado lá na Zona Norte 2, aí Moema, Ibirapuera, no Criativo, pelo menos uns 5 salões antes desse. E quando eu cheguei lá, eu não via, tipo assim, todo mundo, as pessoas reclamando de alguma coisa, eu achava um absurdo. Falei, meu Deus, pra quem trabalhou no Mirror lá do Center Norte, menina, tá? Isso aqui, eu não via do que reclamar. Agora, hoje, né, depois que eu já tô lá há muito tempo, eu consigo perceber algumas coisas que eram muito acima da minha régua, né? Eu consigo olhar essas coisas, mas pra mim lá atrás era tipo um deslumbre, né? Isso de coisa visual ali, né? Por exemplo, eu não tinha uma tinta no estoque, eu pegava 2 e misturava pra fazer aquela. Não, a pessoa tinha que fazer um barraco, porque tem que ter a tinta no estoque, né? Agora, sem falar, agora eu fico mais impressionado ainda com essas coisas que não são visual, né? Como você percebeu uma coisa que eu tinha que nem eu mesmo nunca imaginava. Eu nunca imaginava ter o salário que eu tivesse hoje. Não imaginava nem que existia, né? Para um cabeleireiro receber o que eu recebo hoje, né? Então, você acha que será que entra um pouco no propósito do salão? Você vê lá uma manicure que, de repente, pode pagar a faculdade da filha dela, uma coisa que também talvez nem passasse na cabeça dela, que ela pudesse fazer isso, né? Comprar um apartamento e dá para você mudar o status social de muitas pessoas. Eu acho que isso é um propósito essencial para um 838. Talvez um dos motivos Um dos motivos. Porque, se você não sabe, a Lucinha é uma socialite que eu acho que ela nem precisava desse salão, né? Socialite. Não, com orgulho, mas eu acho que esse é um propósito não só do 838, como de nós 3 que estamos aqui. É uma coisa, eu acho é um propósito. que eu sou um exemplo, né, disso. Muito. A louca. É vinho? A louca. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com a dona Lucinha, há quase 20 anos atrás, eu acho que foi a primeira vez que nós trabalhamos juntas, eu trabalhei em uma empresa e anos depois a gente se reencontrou, né? E todo mundo, quem me conhece, sabe da simplicidade e de onde eu vim. Da garra. E onde eu estou. Então, assim, eu sou muito grata a essa empresa, né? E da mesma forma, a equipe de manicure, as meninas são excelentes. Ver cada uma crescer, conquistar algo é grandioso. Dá tesão, sabe? Tesão de você ver a pessoa crescer. É muito gostoso. Tesão de ver um assistente que chegou sem saber nada e o cara crescer, se desenvolver. E como alguns já saíram de lá, né, chegaram com faturamento e saíram de lá, a maioria deles com faturamento dobrado ou mais que dobrado, e a maioria dos profissionais que saem da nossa unidade montam o próprio salão. Acho que pra gente isso é um orgulho, né? Nós tivemos 3, 4 que mudaram de salão. Ok, acontece, né? O importante é a pessoa estar feliz, mas você ter uma equipe onde todos se desenvolvem, realizam os seus sonhos, e alguns dos sonhos é ter o próprio salão, e a dona Lucinha algumas vezes apoia até, eu acho isso perfeito. E até também concordo com a Mislene, e assim, acho que um conselho que eu posso dar para vocês, Gabriel, para essa sua geração, né? Fala pra câmera 3 ali, ó, direto, vamos lá, agora no olho, com lágrima e brilho, se cair uma lágrima vai dar mais audiência. Então, Gabriel, acho que um conselho que eu posso dar para vocês dessa nova geração, como a Eni falou, é a importância de vocês, como líderes, formarem novas pessoas, porque isso vai te dar um prazer tão grande no futuro, que eu acho que não tem dinheiro, um prazer maior na vida que você vai se sentir tão bem. É verdade. O meu já, assim, quando eu cheguei aqui, hoje está completando exatamente hoje 7 anos.
Foi um mundo bem diferente. Eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei 18 anos, não trabalhei 5 anos. Mas eu acho que, assim, na época, a Lucinha teve uma mudança, ela quis mudar, a empresa estava de um formato, né, assim, ela falou, eu quero que seja algo diferente, então vamos fazer algo diferente, vamos mudar, vamos profissionalizar. E quando a gente fala de pessoas, crescimento, é essencial que todos sejam bons nas funções que eles executam. Não importa se é a pessoa da limpeza, o nosso manobrista, a administração, a gerente, a recepção, todos são importantes. E eu falo isso para muita gente. Todos fazem parte de uma peça de um quebra-cabeça. Funciona em todos os segmentos, em todas as empresas. Aqui vai funcionar também. Se você for totalmente sem processos, sem pessoas qualificadas, esse é o nome. Que eu sempre falo que uma pessoa, quando ela não é qualificada, o barato sai caro. Ela sabe o quanto custa a nossa operação. Para manter essa operação há 11 anos, depois de ser reinventada, lógico, a gente tem que mudar, tem um custo, mas por quê? Porque as pessoas são qualificadas, elas têm que ser treinadas, elas têm que estar bem na função que ela está executando. Não é só o nosso parceiro é core. Ele é tudo para nós, é da onde vem nossa cliente. Nós dependemos, concorda? Para você, para nós como empresa. Mas o importante é que todos sejam treinados, todos sejam qualificados na função que está executando e estejam bem. Que busquem resultado também, a gente tenta trabalhar também com resultado. Então, tudo tem que girar. E hoje tudo gira. Naturalmente. O financeiro gira, a contabilidade gira, tudo, naturalmente. É isso que você falou de... E aí, nós gastamos o nosso tempo pensando no que nós vamos fazer no futuro. Não em simplesmente resolver coisinhas pequenas. Porque isso, no dia a dia, se você não tem isso organizado, eu lembro quando eu entrei aqui, as pessoas falavam, processo não funciona em empresa pequena. Eu. Funciona na sua casa, funciona na sua vida, funciona em qualquer lugar. Funciona em qualquer lugar, só que requer mudança. Hoje, cada um sabe para quem ligar se algo acontecer. Ninguém precisa ficar o dia inteiro ligando para a Lucinha. Olha, Lucinha, aconteceu isso aqui. Olha, agora aconteceu isso. Não há necessidade. A Lucinha tem que pensar em outras coisas. Estratégia, futuro. Não simplesmente ficar resolvendo coisas pequenas. Ela sabe o que fazer. A gerente da outra unidade sabe. A recepção sabe. O manobrista sabe. Todos sabem. Isso é essencial. Dentro da sua equipe, isso também é essencial. Ah, tem erros, tem que continuar evoluindo? Naturalmente, são pessoas. Mas isso é essencial para um negócio. E normalmente, quando a gente fala com donos de salão, mais de outros estados, isso está muito aquém. Eles não têm a mínima ideia sobre isso. Às vezes não consegue nem delegar, nem... Não. Eu lembro quando eu entrei aqui, eu ouvi uma frase da Lucinha assim. 2 frases. Como que você vai fazer para reduzir custo? Pensei. Segunda, eu não quero ver um consultor na minha frente. 2 frases, eu disse, claro, lembra? Quantos? Por quê? Se você contrata consultores para organizar a sua empresa e você está de uma forma que os seus funcionários não sabem muito bem, não adianta nada, você não tem resultado nenhum. Não, acho que também pessoas, né, Ni, como você, Mislene, que vocês sabem executar e executam corretamente os processos, né? Então, e eles foram implementados, eles foram desenhados, coisas que as pessoas me falavam, para que você está fazendo isso aqui, coisa de multinacional? Não, as pessoas vão entender, e depois elas vão entender que elas não vão gastar tempo com coisa desnecessária, sabe por quê? Se você ficar o dia inteiro gastando tempo com coisas desnecessárias, você não quer trabalhar nesse lugar, porque é chato. Você não faz nada de útil. Fofoca, paixão. Conta. Depois a Neni chegou, ficava todo mundo, ai meu Deus, que medo, ela é do mundo corporativo. Tinha até bolão para saber quanto tempo eu ia ficar. É verdade. Igual a 2, são só números. Posso falar, hoje amam ela, nem olham mais pra minha cara. E outra coisa, eu ia em reunião, a Lucinha falava, você vai? Lembra?
Mas você fica quieta. Até eu me adaptar, entendeu? Aí eu me adaptei. Você fica, lembra, a Lucinha falava, olha, vamos, você vai se adaptar, requer, assim, é muito diferente. Não é certo ou errado. São lugares e funções totalmente diferentes, é só isso. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. E eu que me tornei gerente por um acaso, né? Vim para essa empresa sem entender e nem imaginar a importância de um processo. Aquilo não entrava na minha mente. Quando a Eni me convidou para fazer o primeiro inventário, eu falei, gente, minha chefe tá louca. Inventário em um salão de beleza? Não, quanto do iPad Nossa. você vai ficando. Não, exatamente. Aí, eu fui participar do inventário, né? Da primeira empresa. 2:30 da manhã, eu dormi em cima das tintas. A Eni falou, não, agora você vai embora porque você já cansou. Das 8, né? A gente das 8 da manhã às 2:30 da manhã do dia seguinte. Exatamente. E aí ela falou, não, agora você vai que você já cansou. E aí, a partir dali, quando a gente olhou os sacos de tinta desperdiçado, acho que foram uns 10 sacos de 100, 200 litros, na época, não me recordo. Era muita coisa. Já que a Lucinha falou, começa pelo estoque. Eu comecei pelo estoque. Eu olhei aquilo e fiquei imaginando o dinheiro rasgado, né? Eu falei, nossa, hoje eu entendo. E a partir dali, tudo que elas falam para eu me desenvolver, tudo que a Eni traz e fala, você tem que fazer assim. Eu entendo que por trás daquilo ali tem algo que é pro bem da empresa, é pro bem do meu desenvolvimento, e eu só sigo. Antes de você aprender a se comunicar assim, você já gritou com as pessoas lá dentro? Sim. Na verdade, a gente faz a gestão de pessoas conforme a empresa, né? É a empresa que diz e que dá o caminho para você trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa de valores, eu gosto de ser humano, mas eu não tratava as pessoas assim. Eu, no início da minha carreira, hoje eu entendo, eu era péssima, né? Eu era péssima. Não era péssima. Sim, eu era péssima. Você é igual eu, que você se via e você fala, meu Deus, agora vem da agora, fala, nunca eu não me pegaria. Isso, então assim, eu era prática em excesso para falar, né? E ser verdadeiro e prática em excesso, às vezes é sinônimo até de grosseria, né? Então hoje eu sou uma pessoa muito mais polida para me expressar. Eu aprendi isso, a empresa me desenvolveu, né? Elas me colocaram também para fazer um coaching, para eu aprender a lidar com pessoas. E hoje eu descobri que eu amo pessoas. Eu amo as manicures do salão. Eu acho que a nossa equipe de manicure é maravilhosa, excelente. Os assistentes, os cabeleireiros, a equipe num todo. As meninas da limpeza, os manobristas. Eu adoro chegar lá e cumprimentar todo mundo e ouvir cada um quando há necessidade. Você sabe que às vezes eu passo o dia inteiro sentada ouvindo as pessoas. E é isso. É importante que falar, né, às vezes para as pessoas não só esperar o outro, né, que nem a gente estava falando, o salão erra bastante, né, ele ofereceu a oportunidade para mim, ofereceu desenvolvimento para mim, mas ofereceu para vários que não deu certo. Então, vamos dizer que a responsabilidade da transformação dela é ela mesma, a minha sou eu mesmo, exatamente, apareceu a oportunidade ali, eu soube abraçar. Talvez se não fosse essa, eu ia dar um jeito de ser outra, né? Claro. Então, só pra pessoa que é o cabeleireiro, não só esperar isso do salão, isso vem quando você tá buscando, né? Quando você tá buscando, você vai estar prestando atenção em todas as oportunidades e vai saber. Senão acontece talvez que nem eu lá, eu tenho essa oportunidade. Eu não quero, né? Pra mim é meu assistente. É verdade. Eu dei sorte que ela insistiu. Senão... Não, é verdade. É verdade, eu acho que é isso, eu acho que as meninas que trabalham lá, tem muita gente que trabalha há 15 anos lá, né, vieram de outros lugares até comigo, o pessoal, a equipe da recepção trabalha comigo já há muitos anos, para mim é um orgulho ver cada um que sai da recepção se tornar gerente em um outro espaço.
A manicure, eu falo, Mislene, você é chata, você é exigente. Eu sou, mas qualquer uma que trabalhou comigo, o mercado pode procurar aí, que vai achar que é uma das melhores em qualquer lugar. Só não é a melhor se ela não quiser. Como a maioria das pessoas querem, são as melhores. São os melhores. Até os profissionais, eu acho que são os melhores, né? Os que trabalharam com a gente. Mérito de cada um deles. Até nossos manobristas são os melhores. São os melhores, é verdade. Essa é a coragem. Eu sempre falo isso e falo até às vezes para os profissionais. O assistente, quando eles vão fazer um curso, isso é para a sua carreira. Porque às vezes eles olham e falam assim, por que você está me pagando isso? O que o salão quer? Não, pense que isso é para a sua carreira, isso é a sua vida, ninguém tira de você. E assim a mesma coisa, a gente treina pessoas, interno, nossos parceiros. Você fala assim, nossa, você vai treinar e você depois, essa pessoa você pode perder. Faz parte. Se você fizer assim, você vai ficar estático, que você vai trabalhar com ninguém que queira crescer. Então, não existe meio caminho, existe um ou outro. No meu ponto de vista, ou você desenvolve pessoas, trabalham com pessoas que cresçam, que querem crescer e entregam resultado, ou você trabalha com pessoas estagnadas que não querem. É legal ver o que cada um faz de melhor lá, né? Eu gosto sempre de muitas coisas conversar com a Eni, muitas coisas eu gosto de conversar com a Mislene, alguma coisa com a Lucia, com o Ari, eu gosto de falar bastante, né? Eu sei o que cada um pode me ajudar ali. Aí a mesma coisa acontece quando eu tô com a minha equipe lá, desenvolvendo cada um, e eu vejo um problema, eu também conheço a minha capacidade, eu sei que eu não sou capaz daqui. Eu falo, vai conversar com a Mislene, ou então eu vou lá, Mislene, fala isso com ele. Eu sei que alguma coisa, eu falo pro Mel, você tem que falar com a Eni, ela vai se ajudar nisso. Às vezes eu preciso de alguém, sei que o Ari vai falar, o Ari com os espíritos dele lá, ele consegue, né, mover ali um emocional da pessoa de uma outra forma. Então a gente tem que nem a Lucia falou no começo, que eu falei, né, eu tô brincando, né, eu falei, eu tô de fora daqui, faz de conta que eu não tô no salão. Lá no salão eles se falam assim, né, os novos, os velhos, não sei o quê. É muito louco. Quando eu cheguei no primeiro dia, o Ari falou, se você precisar da minha cadeira aqui, usa essa. O Patrick, que tava lá na época, também falou assim, é aqui. E todo mundo se dando suporte. Até hoje eu subo lá, preciso de alguma coisa com o Reilson, o Gladson, todo mundo. Todo mundo acaba aprendendo. E a gente sabe o que cada um tem de diferente, vai ali absorver, né, de forma inteligente, né, diferente do que seria, nossa, não vou dar informação porque é meu concorrente, é meu... Ou eu não preciso de ajuda nunca. Entendo isso, né, Gabriel, que você vê, vocês têm uma troca e com a gente também, acabam aprendendo com o outro. Exatamente. Até as gírias, né, Xana? E exatamente isso, não ter medo em muitos momentos falar, putz, errei aqui, e agora? Não é? Pode acontecer. Eu acho que eu aprendi tanto, que nem eu falei, eu entrei lá sem saber nem da minha capacidade, né? Hoje eu sei tanto que, né, o salão previa sempre os meus próximos passos. Gabriel, você vai precisar de 3 cadeiras, você vai ter que sair daí. Eu nem precisava ainda. Aí já me vinha com 3 cadeiras. Não, agora você vai ficar maior, você vai precisar dessas cadeiras. Eu nem imaginava. Hoje eu já peço, já falei pra Miss Dene que ele tem que dar um jeito de preparar aquele piso de baixo, porque daqui a pouco vai ser meu inteiro. Ou então eu já falei pra Lucinha, se ela quiser pensar pra Eni, falei aqui numa próxima unidade com a minha assinatura, porque agora eu já entendi que eu sou capaz. Isso aí, A gente isso feliz, mesmo. Gabriel. Você é tudo capaz. nasce na nossa mente, né? Tudo começa de uma ideia. Mas Começa tem que ter a mesma de uma coisa, ideia. né, Gabriel? A gente falava assim, Gabriel, você vai descer porque agora você vai ficar com 5 cadeiras. Mas você vai atingir, lembra? Até dezembro esse faturamento. Tinha meta? Você tinha meta. E Eu você ia, agarrava e atingia a meta. Agora ele já coloca as metas dele, não precisa, mas a gente nem coloca mais. Mas você já bate as metas. Já coloco as minhas. Bom, eu acho que do que a gente se propôs aqui, a gente falamos bem 1 hora, né? É verdade. Passou rápido. É verdade. Rápido, né? Rápido, muito rápido. Ainda bem que eu não trouxe uma garrafa de vinho, porque senão ia passar mais rápido ainda, a gente ia dobrar para 2 horas e ia falar o que não devia também. Exatamente. Bom, agora se vocês tiverem uma por uma, um recado para a audiência aí de coração, para falar com o seu público, começa, Mislene. Fala ali, ó. Você que tá evangélica hoje. Tô quietinha, né? Na verdade, eu quero agradecer de poder estar aqui
e falar que eu acredito no ser humano sempre, né? Eu amo o ser humano e se vocês querem se desenvolver, eu acho que o Salão 838 é o lugar. Não vai caber, hein? Não vai caber. Eu acho que eu posso deixar para vocês alguns aprendizados, né, da vida, e vou deixar um, então. É sempre importante você se colocar no lugar do outro, porque aí você vai entender por que a pessoa teve aquela reação, aquele momento, e o mundo vai ficar muito melhor para todos. Nossa, imaginou que eu, daquele jeito, chegando com o meu saco preto de lixo lá, com o meu material, com o meu cabelo sem cortar, porque eu ia estar te entrevistando no meu programa um dia. Tá vendo? Olha. E a gente entendeu, sacos pretos, tudo, Gabriel. É verdade. Sofá, a escova de dente. A escova de dente. Nossa, elas não gostavam que eu escovava dente no lavatório. Você acredita que me brecaram até isso? Uma coisa tão simples. Bom, o que eu posso dizer, o recado que eu quero deixar é: acredite em você. Acho que cada um tem que acreditar. E uma coisa eu aprendi com o Gabriel: tem que ter um pouquinho de loucura para se arriscar. E as pessoas sempre vão conseguir o que elas almejam. E assim, é extremamente importante muita coragem, muita resiliência, e vai acontecer. E eu acho que um ponto importante é: mantenha sempre seu caráter firme e correto. As coisas dão certo. Bom, qual é o Instagram dos salões? É @1838 Jardim América. JD América ou Jardim América? JD América. 1838 JD América. E 1838 Estados Unidos. Estados Unidos, para vocês acompanharem o salão. O Instagram delas são fechados, tá? Então eu acho que não preciso divulgar aqui. Agora vocês me encontram no @G_Deodato e @cabeleireiro.chique, certo? Não esquece de curtir, ativa o sininho aí, dá um joia, compartilha e deixa um feedback aí do que vocês levaram de insight do episódio de hoje, do que vocês vão poder colocar em prática. Deixa aí um feedback de quantas linhas vocês quiserem, tá? Que eu vou ler. Muito obrigado, amo vocês, beijo.